Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de filosofia que eu preparei para vocês. E hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre o trabalho, tá? Então, a gente já viu um pouquinho na aula passada, duas concepções sobre o trabalho. Tem gente que vê o trabalho como uma tortura, como algo ruim. Já tem pessoas que são otimistas, já vê o trabalho como algo de emancipação, né? Algo em que dá prazer para o indivíduo, que liberta ele da condição humana. Hoje nós vamos ver também alguns autores, alguns filósofos que também vão falar sobre o trabalho, tá bom? Então vamos lá começar a contextualizar o que é o trabalho. O trabalho ele começou como forma de divisão de tarefas. Lá no Paleolítico, que vocês já viram em história, lá no 6º ano com a professora Aldena, vocês viram que no Paleolítico, que é conhecido como o tempo dos homens da caverna, o homem da pré-história, lá no Paleolítico ainda era tudo era muito amplo, muito abrangente. Então, eles precisavam dividir tarefas para facilitar o convívio das pessoas, para facilitar a tarefa, para poder agilizar ações, para que todo mundo pudesse se organizar de uma forma mais prática. Então, eles começavam a dividir tarefas. No início, essas divisões eram como sugestão, né? Um grupo ficava com uma função, outro grupo ficava com outra função. Depois, foram separando essa divisão por sexo, por exemplo, as mulheres faziam uma determinada função na sociedade, depois os homens faziam uma outra função. Então, no início, começa como uma sugestão mesmo, para que toda aquela comunidade, aquele grupo, consiga sobreviver. Né? E, com isso, essa divisão de tarefas, bem no Paleolítico, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, ajudou com que o ser humano aprendesse a cooperar e ajudar ao outro, então conviver com o outro. Então, basicamente, o estudo de hoje de filosofia é relacionar o trabalho à convivência com o grupo. Então, o trabalho também serve para a sobrevivência do grupo. O trabalho serve também para que o grupo possa se organizar e sobreviver na sociedade que vive. Então, nessa divisão de tarefa lá no Paleolítico, não tinha o sentido de exploração, tinha o sentido de cooperar, de ajudar, de a sociedade funcionar melhor de forma prática. Então, Rousseau vai ser o primeiro pensador que nós vamos ver hoje. Rousseau, ele é ali iluminista, você vai ver em história ainda quando estudar iluminismo, mas em filosofia, aqui nós vamos ver ele como um grande pensador que vai falar que as primeiras desigualdades sociais em relação ao trabalho vai surgir quando o homem olha para o pedaço de terra, a terra que ele anda, e vai falar o seguinte para a terra: isto é meu. Ou seja, lá no Paleolítico, a terra não era de ninguém, a terra era de todo mundo compartilhava, todo mundo usava dessa terra, todo mundo tirava os seus alimentos dessa terra. Em um determinado momento, segundo Rousseau, alguma pessoa, algum indivíduo olhou para a terra e disse o seguinte: isto é meu. Ou seja, daí nasce a propriedade privada, nasce a ideia de que a natureza pertence a mim, por direito. Então, por causa disso, muitas relações sociais, muitas relações entre os seres humanos mudou também. Por exemplo, quando eu falo que a terra é minha, significa que o que está dentro dessa terra também pertence a mim. E, inclusive, quem trabalha nessa terra, se eu me sinto dono dessa terra, quem trabalha para mim nessa terra, praticamente eu vou me sentir superior àquela pessoa. Não é mais uma ideia de cooperação, não é mais uma ideia de igualdade, é uma ideia de que eu sou dona da terra e quem estiver trabalhando nessa terra vai ter que me obedecer e vai ter que pagar tributos para mim. Olha como mudou. Por quê? Porque lá no início, lá no Paleolítico, no período da pré-história, era de cooperação. A terra não era de ninguém. Todo mundo usava, todo mundo compartilhava. Aí Rousseau vem dizer que no momento que o cara, ou uma mulher, ou um homem diz que isto é meu, já mudou a concepção. Quem trabalha nessa terra agora vai ser submisso ao dono. Então, nasce a desigualdade social. O que é a desigualdade social? Acho que vocês já viram com a professora Rosinha em Geografia, mas, para quem não sabe, desigualdade social é quando uma pessoa tem muito e outra pessoa não tem nada. Então, no trabalho, em relação ao trabalho na filosofia, é nesse momento aqui que Rousseau afirma que começam as desigualdades sociais. Algumas pessoas tomam propriedades, inclusive através de guerra, de violência, e outras pessoas que não querem se envolver em guerra ou que perdem essas guerras, acabam ficando com nada e se submetendo aos donos dessas terras. Começam as rivalidades, as brigas por causa dessas guerras, e a divisão, aos poucos, vai se tornando natural.
Então, aos poucos, as pessoas têm a ideia, desde o nascimento, a gente é educado a achar que os objetos são nossos, de que a terra é nossa, de que a casa é nossa. Então, isso já é naturalizado. Ninguém questiona se a terra é de todo mundo, né? Se a terra, tem inclusive pessoas que ficam brigando, guerreando, porque vem migrantes de outros países, e aí dizem, não, mas esse aqui não é o país da pessoa. Por quê? Porque as pessoas já têm a ideia de que a terra é uma propriedade, né? Já naturalizaram, já foram educados de que a terra é uma propriedade. E, na verdade, no início da história, não era bem assim que as pessoas pensavam. E também, com isso, começou a exploração do trabalho. Por exemplo, se eu acredito que a terra é minha, quem for trabalhar na minha terra tem que aceitar as minhas condições. Então, como não tinha uma legislação trabalhista na época, como não tinha direitos nem deveres dos trabalhadores, então as pessoas que queriam trabalhar numa terra, que não tinham terra para plantar, em muitas regiões era árida na antiguidade, quem não tinha lugar para plantar tinha que se submeter aos donos dessas terras. E, às vezes, eles começaram a explorar esse trabalho. Então, Rousseau diz que vai surgir uma dicotomia, ou seja, duas ideias diferentes. Duas classes de pessoas diferentes. A primeira classe, os que mandam, que vão intervir, que vão inventar grandes coisas, e a segunda que vai executar as tarefas que o dono da terra vai ditar. Por exemplo, se eu digo que a terra é minha, eu vou ter todas as ideias, eu posso querer construir qualquer coisa nessas terras. Quem está trabalhando ali na minha terra não vai ter o trabalho de pensar, apenas de executar aquela função que eu estou fazendo. E aí, já entrando aqui nos gregos, relembrando os gregos, isso vai surgir uma concepção o quê, gente? Uma ideia, o nascimento de uma ideia preconceituosa, que até hoje a gente carrega na nossa sociedade. Que ideia é essa? Por exemplo, os gregos começaram a acreditar que as pessoas nasciam com talento natural para pensar, que algumas pessoas já nasceram inteligentes porque é um dom que era dado, e outras pessoas nasceram com incapacidade de pensar, ou seja, desde o nascimento, elas não teriam, mesmo que elas tentassem, elas não teriam condições de alcançar um pensamento mais complexo, que elas não nasceram para pensar, apenas para trabalhar, para pegar coisas pesadas, para pegar... enfim, qualquer trabalho que fosse braçal. Então, essa ideia aí a gente tem ainda hoje na nossa sociedade. Por quê? Essa ideia dos gregos é que os ricos nasceram para pensar e os pobres nasceram para carregar peso. Essa ideia é tão frequente que a gente começa a selecionar na nossa sociedade qual é a profissão que presta e qual a profissão que não presta. Então, por que esse estudo tem a ver com trabalho? Porque a gente acaba selecionando as pessoas e classificando as pessoas pela profissão que elas escolhem. Por exemplo, eu acho que essa função aqui, que não carrega peso, é mais fácil, é melhor. Essa outra que carrega muito peso, que passa o dia no sol, é pior, é ruim. E a gente classifica também as pessoas, não só o emprego. A gente coloca pessoas como se fossem inferiores por trabalhos braçais que elas executam, e nós colocamos pessoas como superiores pelo trabalho que elas executam, por pensar. Só que, na verdade, se você pensar, essa ideia é preconceituosa, por quê? Porque todos nós precisamos funcionar na sociedade, certo? Então, quer dizer que nós precisamos de pessoas que executem algumas tarefas e outras pessoas que inventem essas tarefas, que acabam ali pensando em várias outras funções. Então, uma precisa da outra, precisa complementar. Porque se a gente não tiver uma profissão que pega na prática, que faz na prática, quem tem que fazer isso são aqueles que pensam. Então, todos nós precisamos funcionar, todos nós precisamos de cada um. Cada profissão tem a sua própria limitação e cada profissão tem as suas próprias experiências que são boas. Então, não existe emprego ruim e não existe emprego bom. Todo emprego tem as suas dificuldades, todo emprego tem as suas limitações. Mas também todo emprego ele é útil para a sociedade, ele está cumprindo uma função social. Então, aqui nós vamos ter também, na Grécia Antiga, o que os pensadores pensaram sobre isso hoje, na atualidade. O que os especialistas falam? Falam que, na verdade, esses pensamentos dos gregos eram preconceituosos porque, na verdade, não tinha a ver com a capacidade. É porque eles estavam ali, inclusive a Grécia era escravista. Então, eles acreditavam que a pessoa nascia com incapacidade de pensar, mas, na verdade, é porque eles nasciam num contexto social de escravidão. Eles não tinham
nem tempo, nem liberdade para estudar. Estudar era coisa de gente rica. Então, não foi porque eles eram incapazes, é porque eles não tiveram oportunidade, não tinham tempo e nem dinheiro para poder ir para a escola. A escola, na Grécia, em grego, significa lugar de ócio, ou seja, lugar para pensar, lugar para poder realmente ter um tempo para reflexão, o que os gregos faziam com bastante frequência. Então, os escravos eles não pensavam tanto, eles não tinham grandes reflexões por dois motivos. Primeiro, porque eles não tinham tempo, eles estavam vivendo a escravidão, né? E a escola era lugar dos mais ricos. Até um certo tempo, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a escola foi apenas para aqueles que tinham dinheiro. Os pobres não tinham esse recurso. E ainda hoje, na nossa sociedade, nós sabemos que tem muita deficiência nas escolas públicas. Também existe deficiência nas escolas privadas. Mas tem tanta escola pública no Brasil que não tem estrutura suficiente. Muitas crianças ainda passam fome no Brasil. Então, chegam na escola ainda com fome. E como é que você vai estudar se você está com fome? Né? Primeiro, a gente tem a necessidade do corpo. O corpo pede para comer. Então, se eu estou faminta, eu não vou conseguir prestar atenção na aula. Entre outras condições que muitas escolas públicas passam, às vezes sem ventilador, ou escola que alaga, ou lugar que é perigoso para os alunos de ter deslizamento, enfim. Então, todas essas condições fazem com que as escolas públicas tenham essa deficiência. E ainda no Brasil ainda tem essa diferença entre a educação para os mais ricos e a educação para os mais pobres, apesar do ensino público ter crescido bastante no Brasil. Então, aqui o contexto que os gregos falavam, na verdade, não é uma naturalização da pessoa. A pessoa não nasceu para ser incapaz. A pessoa não nasceu para ser talentosa. Na verdade, ela nasceu em um determinado contexto social, uma determinada classe social, uma educação social. Por isso que ela vai nascer na condição de incapacidade ou de pensamento crítico. Outra concepção que vai surgir nessa época é aqui de Francis Bacon. Francis Bacon já é um filósofo da modernidade. Então, quando você estudou história lá no 6º ano, a professora Aldena falou para você que a história tradicional é dividida em várias partes, né? História antiga, aí temos a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, aqui, já na Idade Moderna, já tem uma transformação do pensamento. Quando acaba a Idade Média era muito voltada à filosofia para a fé, era mais a questão da fé. A fé estava acima de tudo. Na modernidade, a fé já fica em segundo plano, o que vai ficar mais evidente é a razão. Então, é nesse momento que eles começam a estudar muito a questão da ciência, discutir conceitos da Idade Média, discutir conceitos ali da Antiguidade. Então, Francis Bacon vai ser muito importante, porque ele vai dizer o seguinte sobre o trabalho: saber é poder. Isso quebra muito o que os gregos acreditavam. Por quê? Porque ele acredita que você saber não é só você ficar falando. Você tem que colocar em prática. E aí ele complementa, né, que muitos desses gregos gostavam muito de falar, mas não tinha nenhuma obra. E para Francis Bacon, você aprende, não é em relação à prática, mas se você não fizer algo que vá deixar uma obra, então você não fez nada. Você simplesmente ali indagou, mas não colocou nada em prática. Aqui, René Descartes, ele também vai ampliar um pouquinho esse sentido aí que os gregos acreditavam. Como assim? Ele acreditava que tinha que aplicar os conhecimentos na natureza. Então, de nada vale você conversar, falar, indagar, e você não conseguir colocar esse pensamento para mudar a natureza, transformar a natureza. Para ser ciência, para ele, precisava transformar a natureza de alguma forma, contribuir de alguma forma para a natureza. Que aí nós vamos entrar na ciência na próxima aula. Mudando de pensar para fazer. Ou seja, ele mudou a concepção de pensar e fazer, porque antes os intelectuais eram só aqueles que pensavam, não precisam fazer nada, só sentavam e ficavam pensando. E aí Descartes ele já vai ter uma ideia diferente, ele vai acreditar o quê? Que você precisa pensar, mas que você precisa fazer aquilo que você pensou. Por exemplo, quando a Eliane leva vocês para o laboratório, né? Ela dá a teoria, ela diz como é que funciona, mas depois ela leva vocês para o laboratório. Para quê? Para mostrar para vocês, na prática, como é que acontece. Então, para René Descartes, agora, o pensar e o fazer, eles são necessários, ambos são necessários para que o conhecimento seja completo. Então, não basta só pensar. Agora, precisa também praticar, precisa fazer, para que o conhecimento se encaixe. Então, nós vamos ter também ali outros da Idade Moderna, como o John Locke e o Hegel, aqui, que é da Alemanha. Então,
na Idade Moderna, o que vai prevalecer é a prática. Então, não é só o pensamento, só falar, tem que praticar também. A técnica, então, tem um jeito, quando vocês vão para o laboratório com a Eliane diz o que é que pode e o que é que não pode fazer, para que você não comprometa o resultado. Porque se você fizer algo de errado, em todo o desenvolvimento, você pode alterar o resultado. E aí a experiência já não vai dar certo. Falando em experimentação, justamente isso, experiência é você experimentar. Você vai lá, você pensou, você estudou na teoria, e agora você vai experimentar, vai conhecer, vai pelos sentidos, você vai ver, né, pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, você vai descobrindo aquilo que René Descartes fala que é a prática, que é o pensar e fazer. Além disso, é na modernidade que o liberalismo ele vai ganhar espaço, que na Idade Média nós não tínhamos espaço para poder debater algumas questões políticas e econômicas. Então, na modernidade, o liberalismo ele vai ter um espaço, né, que vai ajudar com que as pessoas construam o contrato social. O que é o contrato social? O contrato é que agora, na Idade Média, vocês viam que os camponeses eles estavam ligados à terra. Como a gente já falou um pouquinho de terra no começo da aula, os camponeses estavam ligados à terra. Eles se sentiam parte da terra. Às vezes o dono vendia a terra e ele não era uma propriedade do senhor, mas praticamente trocava de dono e o camponês ficava no mesmo lugar. Era como se ele estivesse ali anexado à terra. E aqui, com o contrato na Idade Moderna, o indivíduo escolhe o lugar que ele quer trabalhar e faz um contrato com o seu senhor. Esse contrato é de livre e espontânea vontade do indivíduo, né? E ele pode cancelar esse contrato mediante as regras. Isso significa que a pessoa ganhou liberdade na Idade Moderna. Não é só mais uma parte do campo. Ele escolhe o que ele quer trabalhar, ele escolhe aonde ele quer trabalhar e ele também escolhe as condições do trabalho dele. Isso é a maior diferença aí na Idade Moderna. Claro que não foi bem assim, né? Porque a gente sabe que Karl Marx vai criticar o trabalho também, dizendo que o homem foi muito explorado na Idade Moderna, mas isso é assunto para outra aula. Então, John Locke, a ideia de John Locke, ela era a valorização do trabalho, né? O trabalho tinha que ser dignificado. Não é à toa que Weber ele vai surgir com a ética protestante e relacionar isso ao capitalismo, né? Porque ele vai dizer que o trabalho começou a dignificar o homem. O trabalho não era mais só a questão de você tirar o seu sustento, mas também se tornou uma forma de diferenciar das pessoas. Até hoje as pessoas falam como se você estivesse trabalhando, você é cidadão. Se você não estiver trabalhando, você não é cidadão. Essa ideia começou aonde? Na Idade Moderna, quando o trabalho era que te classificava, era que te dignificava. Você se tornava cidadão se você estivesse trabalhando. Se você não estivesse trabalhando, então você era meio que excluído da sociedade, porque você não estava trabalhando. E até falado como preguiçoso, conhecido como preguiçoso e essas coisas. Então, na Idade Moderna, começa a ser valorizado o trabalho, né? Cada um tem a propriedade em sua própria pessoa. Bonito, né? Ou seja, está dizendo que agora... Isso é uma crítica aos camponeses da Idade Média, que os camponeses eles se sentiam parte da terra. Eles não eram indivíduos, é como se eles fossem uma árvore dentro da terra. Sabe quando você se sente um móvel dentro de casa? Aí na quarentena que vocês estão, de tanto tempo que vocês estão dentro de casa, já se sente uma parte dos móveis da casa? Pois é, o camponês se sentia assim também. De tanto tempo trabalhando no campo, eles se sentiam parte do campo. Na Idade Moderna, olha só o que o John Locke está falando. Ele está falando que vocês não são parte da terra, que a terra é o próprio coração, é a própria mente de você. Você tem a própria vontade. Então, você é dono de si mesmo. Não é a terra que é dono de você. É você que é dono de si mesmo. Isso é muito profundo, porque a pessoa começa a voltar a olhar para si, começa a se perceber como um indivíduo. E também nós vamos ter o Hegel que vai falar o seguinte: o Senhor domina o servo. O servo cria um muro. O Senhor cria um muro. E esse muro faz com que tenha uma barreira com a natureza. Ou seja, na Idade Média, quando o Senhor aprisionava o camponês no campo, ele achava que estava ganhando, que estava tendo a vantagem, mas, na verdade, não. Ele estava ficando cada vez mais distante do conhecimento. Porque, para Hegel, o conhecimento é você explorar a natureza. Se eu coloco um servo para fazer isso, se eu coloco um servo para poder explorar a natureza, no pensamento do Senhor, eu estou ali
escravizando o servo, dominando o servo, mas, na verdade, o servo está se tornando livre a partir do trabalho. Então, para Hegel, nesse contexto, o trabalho está libertando o servo, porque o servo conhece muito mais do que o seu senhor. O servo consegue observar a natureza mais do que o senhor. O servo ele sabe realizar tarefas que o senhor não sabe. O servo ele sabe botar em prática coisas que o senhor não sabe. Então, para Hegel, é o seguinte: o servo ele se liberta quando ele experimenta a natureza. E o senhor, ao tentar secularizar isso, ele acaba aprisionando a si mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho, da aula de hoje, que foi sobre o trabalho, e até a semana que vem.